Eu vejo os seus caminhos e o sararei e o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Isaías 57, 18. Existem alguns objetos na natureza que nunca deixam de surpreender o espectador. Eu acho que Humboldt disse que nunca poderia olhar para as coxilhas sem espanto. E eu suponho que alguns de nós nunca seremos capazes de olhar para o oceano ou ver o nascer ou pôr do sol sem sentir que temos diante de nós algo sempre fresco e sempre novo. Não só por amar, mas também pela minha vocação de pregar, tenho sido um leitor constante da Sagrada Escritura. E algumas passagens bem conhecidas, ainda depois de tantos anos, surpreendem-me tanto quanto sempre. É como se eu nunca tivesse ouvido falar delas. Elas vêm a mim não apenas com frescor, mas causando o mesmo espanto em minha alma. Esta é uma dessas porções das Escrituras. Quando leio o capítulo que descreve a maldade horrível de Israel, quando percebo os fortes termos que a inspiração divina utiliza, e nenhum deles muito forte para expor a maldade horrível da nação, isso me desconcerta. E depois de ver a misericórdia seguinte em vez de julgamento, isso me esmaga. Tenho visto os seus caminhos e não é adicionado, irei destruí-lo, ou varrê-lo para longe, mas vou curá-lo. Em verdade, a graça de Deus, como as grandes montanhas, não pode ser dimensionada. Assim como as profundezas do mar, ela nunca pode ser compreendida e, como o espaço, nunca pode ser medida. Ela é, como o próprio Deus, maravilhosa, incomparável, sem limites. Ó as profundezas, diz Paulo. Vou tentar expor a graça surpreendente de Deus, como seu Espírito me capacitar, ao mostrar que o pecador é contemplado por Deus. Tenho visto os seus caminhos. E ainda assim o pecador é o objeto da misericórdia divina. Eu vou curá-lo, vou levá-lo também, e restaurarei o consolo a ele e aos que o pranteiam. O pecador tem sido observado por Deus. Muitos homens ajudam uma pessoa desconhecida em perigo, a quem não pensariam em ajudar se soubessem do seu caráter. Alguns corações generosos estão perpetuamente vitimados desta forma. Eles dispensam seu dinheiro para aqueles que são totalmente indignos. Mas se soubessem desta indignidade, não seriam tão liberais com suas dádivas. Agora, o Senhor está ciente da indignidade daqueles a quem Ele dá soberanamente a sua graça, e é a glória desta graça que Ele derrama sobre o absolutamente indigno. Ele sabe exatamente o que os homens são e ainda assim é bondoso para com o malvado e para com os ingratos. Ele dá a sua graça para aqueles que, como Manassés, Saulo de Tarso e o ladrão morrendo, não têm nada, senão o pecado sobre eles e merecem o seu furor em vez do seu amor misericordioso. Em primeiro lugar, a onisciência de Deus tem observado o pecador. O homem, ao viver em rebelião contra Deus, está tanto sob seus olhos como as abelhas em uma colmeia de vidro estão sob seus olhos quando você para assistir todos os seus movimentos. Os olhos de Jeová nunca dormem, nunca são retirados de uma única criatura que ele fez. Ele vê o homem, vê em toda parte, vê por completo, vê de modo que não só ouve as suas palavras, mas conhece os seus pensamentos, seu interior, seu coração, suas motivações. Deus não se limita a contemplar suas ações, mas pesa as suas motivações e sabe o que está no homem, bem como o que sai do homem. Um deles é, muitas vezes, levado a clamar: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão alto que eu não posso alcançá-lo. Que Deus saiba tudo, até mesmo das pequenas coisas sobre o pecado do homem, é uma coisa terrível para as almas não perdoadas pensarem. Eu li uma observação muito bonita sobre uma das frases do nosso Salvador e não posso deixar de citá-la. Ele diz que 2 passarinhos são vendidos por um asse e ainda um deles não cai no chão sem o conhecimento do seu pai. Em outra passagem diz: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses e nenhum deles está esquecido de Deus. Você percebe isso? 2 por um asse, 5 por 2 asses. Para que haja ímpar, lance em tomar uma quantidade dupla.
apenas um pardal. Ninguém se importa com um pardal ímpar, mas nenhum deles é esquecido por seu Pai Celestial, nem mesmo o pardal sem par. E assim, não há pensamento, nem imaginação, nem ninharia que você tenha esquecido completamente e que, na verdade, nunca deu a menor atenção, que tenha escapado à atenção do seu Pai Celestial. O texto é verdadeiro em máxima medida possível. Tenho visto os seus caminhos. Deus tem visto os seus caminhos em casa, no exterior, na loja, suas maneiras no quarto de dormir, os seus caminhos interiores, bem como as suas formas de julgamentos, os caminhos da sua esperança, as formas do seu desejo, os caminhos da sua luxúria maligna, de suas murmurações, as formas do seu orgulho. Ele viu todos eles e os vê perfeita e completamente. A maravilha é que, depois de ver tudo, ele não se abateu e, em vez disso, tem proclamado esta incrível palavra de misericórdia: tenho visto os seus caminhos e vou curá-lo. Vi tudo o que você fez, e ainda por tudo isso não vou expulsá-lo da minha presença, mas vou colocar minha misericórdia e minha sabedoria para trabalhar com a habilidade divina para curar este pecador da maldade da sua alma. E ele faz isso soberanamente. A sabedoria divina não conseguiu encontrar nada senão vícios para descrever e maldade do coração humano. É uma coisa suja que ele deve comparar com a lascívia e impureza daqueles que estão entregues ao apodrecimento total da licenciosidade. No entanto, depois de descrever o caráter, o Senhor diz: tenho visto os seus caminhos e vou curá-lo. Vi tudo de ruim em seus caminhos, e embora eu saiba de toda a sua conduta e veja a imundície de tudo isso, ainda virei e os sararei. Você percebeu que este era um povo que antes zombava das coisas de Deus? Diz: de quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Eles tinham feito do nome e da honra de Deus os temas de profano esporte e diversão. Eles haviam ridicularizado o povo de Deus, chamando-o de hipócrita, fanático, entusiasta ou qualquer outra coisa que ocorresse ser os nomes significativos, os quais lançaram contra os santos naqueles dias. Eles tinham brincado com a virtude e escarnecido da piedade. E ainda assim, o Senhor diz: tenho visto os seus caminhos, tenho ouvido suas piadas irreverentes e insultos ridículos. Conheço seus sarcasmos, sei das suas falsidades, que calúnias derramam em meu povo amado, e minha ira se levanta contra aqueles que tocam em meu ungido. Mas por tudo isso vou curá-lo. Eu o vi colocar a língua para fora ao nome de Jesus. Eu o vi se comportar excedendo orgulho, quando meu evangelho tem sido o assunto da conversa. Mas por tudo isso, embora eu tenha visto os seus caminhos altivos e visto o teu coração todo o tempo, vou curá-lo. Ó, o esplendor desta graça! É este tipo de homens que tu mostra a tua misericórdia, ó Senhor Deus. Certamente tão altos como os céus estão acima da terra, assim são os teus caminhos acima dos nossos caminhos. Essas pessoas parecem ter sido bastante apaixonadas pelo pecado. De acordo com as Escrituras, você vai ver que eles não poderiam ter o suficiente. Que montanha havia sobre a qual Israel não tinha posto os seus altares? Que pedra estava lá, polida pelo fluxo da corrente, que não havia sido consagrada e adorada como um ídolo? O carvalho gigante havia por todo o Bazã, em que não havia realizado rituais místicos e diabólicos ao falso Deus. A terra foi manchada com o sangue dos seus filhos oferecidos a Maloque. Sim, ela fedia com seus pecados infames, pois na adoração dos seus deuses falsos, suas orgias estavam cheias de lascívia e depravação sexual, e toda a sorte de maldades indescritíveis. No entanto, o sempre misericordioso diz: eu tenho visto isto, tenho visto por trás da porta o que eles fizeram, tenho visto nos altos das montanhas o que eles têm feito, eu vi suas abominações nos bosques e arvoredos. Eu vi como eles estão ansiosos, buscando o pecado, a depravação sexual e etc. Como eles o bebem, como Behemote, que pensa beber o Jordão com a sua boca. Eles acrescentam luxúria à luxúria em sua busca pelo pecado, até que sejam enlouquecidos com ele. Eu vi que eles são pecadores desesperados, mas vou curá-los. Eu os sararei. Esse texto soa tão estranhamente bom,
tão singularmente gracioso, tão primorosamente misericordioso, que me mantém fascinado. É uma surpresa. Apenas quando o duro tambor começa a soar e a guerra está prestes a saltar os seus cães, surge uma pausa inesperada e, com olhos humildes e piedosos, com milhares de lágrimas, avançando para a frente, grita: eu ainda os amo. Apenas deixe-os renunciar os seus caminhos e meu peito estará apertado e os seus pecados horríveis serão perdoados. Há uma expressão que eu nunca deveria ter me atrevido a usá-la se a inspiração não a houvesse usado. Esta é a expressão da parte B do versículo 9 de Isaías, onde o Senhor diz: te abatestes até o inferno, mesmo até o inferno. Quando um homem degrada-se para baixo, tão baixo quanto o coxo suíno, isso é baixo o suficiente, e há muitos que fazem isso. O bêbado vai mais baixo do que a porca, pois nenhuma porca iria, habitualmente, intoxicar-se. Poucos animais sequer provam uma mistura contaminada. Falamos do ser humano como um animal, mas os animais são denegridos quando comparados a bêbados como eles. Homens afundam abaixo do mero animal porque, sendo capazes de coisas muito mais altas, eles fazem a mais terrível descida quando se entregam até os seus apetites mais básicos, a depravações sexuais, etc. Infelizmente, há vícios da natureza humana dos quais o gado do campo estão isentos. O homem degradou-se abaixo da criatura sobre a qual ele recebeu o domínio. O profeta disse: te abatestes até o inferno, ou seja, é quando o homem desafia o seu Criador e blasfema seu Salvador. Quando depois de cada palavra que usa, faz um juramento e banha sua conversa com expressões profanas. Que bem pode haver em tal maldade desenfreada? O que se ganha com isso? Supõe que nem o diabo, ele mesmo, seja tão blasfemador como temos tido a infelicidade de ouvir algumas pessoas mesmo em nossas ruas, quando andamos. Supõe que Satanás tem algum método em sua profanação, mas usa isso por mera falta de outras palavras. Homens descem ao nível do diabo quando são maldosos para com seus pais idosos, ou, por outro lado, desnaturados para com a sua própria prole. O que posso dizer da crueldade abominável de alguns homens para com as suas esposas? Acredito que se o diabo fosse casado, ele não iria tratar a sua esposa como muitos homens tratam a sua. Criaturas chamadas homens são frequentemente trazidas diante dos nossos tribunais policiais e os encargos provados contra eles nos fazem completamente enojados com a natureza humana. Será que o feroz leão, o tigre selvagem ou o javali tratam sua companheira de modo tão doentio? E quantos são, portanto, rebaixados até o inferno? Isso deve chegar aos ouvidos de qualquer um que tenha se rebaixado assim para ouvir isso. Eu vi os seus caminhos. Eu o vi rebaixar-se até o inferno. No entanto, sará-lo-ei, e o guiarei, e tornarei a lhe dar consolação. Ora, diz alguém, isso parece bom demais para ser verdade. Seria se estivesse lidando com homens, mas está lidando com aquele de quem está escrito: quem é Deus semelhante a ti, passando pela transgressão, a iniquidade e os pecados? Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não sei como colocar essa declaração da graça em palavras forçadas. Eu fico espantado. Não posso explicar isso. Ele me surpreende. O amor eletivo de Deus lança seus olhos sobre o mais vil dos vis e então ele diz: eu o tenho visto, sei o que ele fez, compreendo tudo isso, vejo tudo como está em seu coração. No entanto, pretendo salvá-lo e eu farei. O próprio céu deve se surpreender que mesmo tal desgraçado foi salvo. E o próprio inferno estremece em suas profundezas mais baixas, ao mesmo tempo que vê contra o que se atreveu a ofender. Deus não somente viu os seus caminhos no sentido de onisciência, mas havia inspecionado os seus caminhos no sentido de julgamento. Ele diz: eu estava irado e escondi-me. Eu mesmo. Ó pecador, não pense que Deus é conivente com o pecado, não. Ele é um Deus irado e não tem por que poupar o culpado. Tão certo como o fogo consome o restolho, assim a sua ira arde contra a maldade. E ele a destruirá totalmente de sobre a face da terra, pois
Deus está irado com o ímpio todos os dias, diz a palavra de Deus. Não pense que quando esses pecadores do passado adoraram ídolos, o Senhor foi negligente quanto ao que eles fizeram. Não imagine que, quando estenderam a língua e zombaram dele, ele estava indiferente, sentado, como se fosse feito de pedra. Longe disso, provocaram sua santa mente, pois ele não pode olhar para a iniquidade, nem o mal habitará com ele. Ele é como um fogo consumidor contra o mal, e de modo algum o tolera. Os anjos clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Deus zeloso, o Deus que toma vingança e fica furioso contra o pecado, disse: Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Se fosse uma questão de indiferença, se Deus estivesse endurecido para que não se importasse com o pecado, como alguns homens fazem, ou se ele fosse apenas pouco sensível ao pecado, como muitas vezes nos tornamos, eu poderia entender seu perdão. Mas quando me lembro que o pecado, por assim dizer, toca na menina do seu olho, move o seu coração e irrita o seu espírito, então fico admirado que no mesmo momento em que denuncia o pecado, ele olha para o pecador e diz com lágrimas de piedade: Tenho visto os seus caminhos e o curarei. Ele é meu filho, embora tenha agido como filho pródigo. Eu odeio sua prostituição e a vida desregrada com que desperdiçou a sua prosperidade e a minha. Odeio o coxo suíno e os cidadãos do país distante, mas é meu filho e eu o amo mesmo assim. E quando ele voltar para mim, vou recebê-lo com um beijo e vou dizer: Trazei depressa a melhor veste e vestilho. Coloquem um anel na mão e sandálias nos pés e deixe-nos comer e nos alegrarmos por isso, pois meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Este milagre do divino amor é muito maravilhoso para mim e toca profundamente meu coração. Não foi apenas porque Deus tinha visto e observado o rebelde e julgado o mal do seu pecado, mas o Senhor lhe havia testado. Deus disse que tinha tentado recuperá-lo por castigos. Por causa da iniquidade, da sua avareza, do seu amor ao dinheiro, me indignei e o feri. Eu me escondi, estava irado, e ele passou teimosamente no caminho do seu coração. Vemos então que o Senhor testou o homem. Ele disse para si mesmo: Ele não sente o mal do pecado. Vou fazê-lo conhecer. Essas pessoas têm adorado deuses falsos. Enviarei fome. Vou enviar a peste e lhes entregarei nas mãos dos seus inimigos. E eles não se arrependeram. E assim Deus fez isso para Israel e a nação foi levada à decadência. Mas qual foi o resultado? Será que eles se transformaram sobre a vara do castigo e confessaram o seu pecado? Será que eles se humilharam diante de Deus? Não. Ele diz da nação: Ele continuou obstinadamente no caminho do seu coração. Frequentemente acontece que quando o Senhor começa uma obra da graça nos homens, ele começa com um terrível julgamento, colocando-os para baixo para que possa levantá-los em tempo hábil. Mas quantas vezes essas visitações acabam em decepção, entre aspas. O homem está enfermo, jaz no sofrimento à beira da eternidade, faz promessa de reforma, mas o que acontece quando se recupera? Ora, esquece-se de tudo e fica pior do que antes. Quantas vezes eu vi isso? Um homem de pais respeitáveis tremendo nos seus trapos, mas quando ele está na sua pobreza, é que ele se converte dos seus vícios? Não. Ele lamenta sobre suas loucuras quando pede um pouco de ajuda. E quando recebe, gasta a ajuda na bebida e continua tão degradado como era antes. Cada vez pior é o caminho dos ímpios, mesmo quando suas tristezas são multiplicadas. Todas as aflições do mundo, a parte da graça de Deus, só irão endurecer os homens. Quando o Senhor, em sua misericórdia, envia providências cortantes para agitar os homens em seus ninhos e fazê-los sentir que o pecado é uma coisa má, o resultado geral disso, não o resultado constante do mesmo, a parte da graça soberana divina, é que o homem continue em seu pecado da mesma forma como antes, ou só voa de uma forma para outra. Ele está ferido pelo aguilhão, mas não se rende. Chuta contra os aguilhões. Ele acha que Deus o tratou muito duramente e se dirige para mais longe dele, correndo em desespero. Ele diz que não há esperança e, portanto, pode muito bem viver como gosta. Pode muito bem ser suspenso por uma ovelha como por um cordeiro. E assim ele mergulha cada vez mais fundo em sua rebelião.
No entanto, note a graça de nosso texto e fique novamente admirado e seja esmagado pelo peso dela. Esta pessoa tinha sido castigada em vão e até mesmo endurecida pela aflição. E ainda assim, Deus diz: eu vi os seus caminhos. Vi como ele cresce cada vez pior. Vi como endurece a sua cerviz. Vi que uma testa de bronze e um pescoço de ferro ele se atreve a levantar contra mim e mostrar a língua. Vi tudo, porém ainda assim o meu propósito eterno será executado. Eu o curarei e o sararei. Vou deixar o mundo inteiro ver que a graça é mais forte que o pecado e que a misericórdia eterna e soberana não pode ser cortada ou impedida, até mesmo por transgressores tão infames. Ó, as profundidades do amor divino! Verdadeiramente, ele é inescrutável. Não estou falando aqui de casos que acontecem de vez em quando. Nem estou falando de homens que viveram anos atrás, como John Newton, o blasfemo traficante de escravos, ou John Bunyan, o rebelde da vila. Não, estou falando de um grande número de pessoas hoje, inclusive de mim. Sei que em mim não havia nada que poderia ter atraído os olhos de Deus a merecer seu olhar. Sei que se a mim não foi permitido entrar nos vícios mais grosseiros, fui até onde podia. Mas teria ido infinitamente mais longe se não fosse por sua graça restringida, a sua graça restringidora. E no meu caso, sinto que é tão somente pela livre, soberana e merecida misericórdia de Deus que sou salvo, como o pobre ladrão, ao morrer na cruz, recebeu a promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em todos os casos, se somos morais ou imorais, a salvação é totalmente uma questão de puro favor soberano divino. E em todos os casos, Deus tem praticamente dito de nós: tenho visto os seus caminhos. Não consigo ver nada de bom neles, só vejo o que abomino e odeio. No entanto, vou sará-lo. As lágrimas podem muito bem estar nos nossos olhos quando pensamos isso. Tenho certeza que elas estão nos meus. Certa vez, um homem que tinha vivido uma vida brutal foi questionado por seu ministro como veio a ser salvo, e ele disse: isso foi entre mim e Deus. Deus fez a sua parte e eu fiz a minha. Bem, disse o ministro, que parte você fez? A resposta foi: Deus me salvou e eu estava odiando o seu caminho. Essa é a minha parte. Devo confessar em que fui mais compíscuo. Eu era muito teimoso e obstinado e afastei de mim os convites do amor do Senhor. Desejei permanecer um rebelde, mas ele não quis que fosse assim. A minha parte na minha salvação foi eu ser um pecador horrível, arrogante e orgulhoso. E a parte de Deus foi fazer todo o resto. Eu resisti o seu espírito, afastei de mim o evangelho, deliberei em minha autojustiça e continuei como eu era. Mas ele, em sua graça soberana, não permitiu que essa fosse a última palavra. Então, por último, eu fui compelido a clamar: eu me rendo à graça toda conquistadora de Deus e bendigo a mão que docemente me inclina e me dá um coração para crer, me inclina à sua poderosa e suficiente influência. Eu apenas me perdi, é tudo que eu fiz, e Deus me salvou. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
Vem